Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Eu estou aqui na Serra, tive que subir hoje para que pudesse fazer os pagamentos dos companheiros que trabalham aqui na obra da minha casa. E só agora, 3 horas da tarde, parei para almoçar e quero aqui conversar com vocês sobre a conjuntura do dia de hoje do time do Flamengo. Minha comida acabou de chegar aqui, mas eu vou falar com vocês sobre as minhas percepções. Ontem à noite, inclusive, eu versava sobre isso na minha live e ela foi muito animada, por isso algumas pessoas discordando, isso é muito natural. Eu botei aí na capa o Marcos Braz e o Landim como reforços do Paulo Souza, porque eu quero dizer a vocês uma coisa, obviamente isso tem que ser feito com parcimônia. Hoje eu vi que o Vene Casagrande postou no Twitter, acho eu, que um dirigente havia falado a ele, dado uma declaração de que o Flamengo vai ao mercado para comprar uma camisa. Se não tem a camisa, ele não traz um tênis, ou seja, o Flamengo quer a camisa, o Flamengo quer o jogador. Eu acho realmente isso muito importante, porque não pode ser qualquer um. O Flamengo não pode estar à mercê de empresário, o Flamengo tem que estar à mercê do trabalho que naturalmente foi realizado pela comissão técnica, leia-se análise de desempenho, para poder trazer o jogador mais apropriado. A grande questão é que isso causa muita ansiedade na torcida, obviamente, porque nós sabemos os clubes adversários já estão contratando. Eu tenho falado isso para vocês. E aí novos personagens surgiram. O Ferreirinha, um deles, o Grêmio, inclusive, eu estava lendo agora, se apressa para renovar o contrato do Ferreirinha, porque o Flamengo está investindo. Tem também o Cebolinha, chegou hoje essa informação. Não sei se você aí, companheiro rubro-negro, considera um bom reforço. Eu te digo uma coisa, na medida da venda do Michael, eu não tenho nenhuma dúvida que o Cebolinha pode vingar aqui sim. Acho que para o futebol brasileiro, apesar de ele não ter vencido lá no Benfica, em Portugal, de não ter se sobressaído, o Cebolinha aqui, para os padrões dos times brasileiros, para as competições que o Flamengo vai enfrentar, não tem nenhuma dúvida, acho até que pode ser melhor do que o Michael. O Flamengo tem aí uma predisposição, não sei se vocês viram isso hoje também, eu me informo muito lá no site Coluna do Flamengo, me informo e venho aqui analisar. O Flamengo tinha algumas prioridades, era contratar a comissão técnica, o Flamengo tinha que renovar o contrato de Arrascaeta, parece que tem outras prioridades, e essa tranquilidade financeira que o Flamengo tem em função da geração de receita no ano passado, 1 bilhão e alguma coisa, transmite realmente essa possibilidade de parcimônia do Flamengo para poder contratar com mais folga. Isso também somado ao fato de que o Flamengo renovou o contrato agora com a Adidas, um contrato muito importante, o Conselho Deliberativo aprovou. O Flamengo age com parcimônia, inclusive para poder barganhar mais dinheiro do Cruz Azul pela venda do Léo Pereira e com o Al Hilal tentando alcançar o máximo que puder para poder plenar ainda mais os cofres rubro-negros. Essa folga financeira que o Flamengo não tinha ano passado na venda do Gerson. Por isso que a venda do Gerson, meus amigos, ela foi muito ruim por isso. Porque o Flamengo vendeu por um preço abaixo do que necessitava, justamente porque o Flamengo precisava de recursos para poder subsistir. Então a venda do Gerson ela foi feita de maneira mais assodada por isso. Por que eu estou explicando isso para vocês aqui? Para que nós entendamos o pensamento dos dirigentes, o propenso pensamento dos dirigentes rubro-negros e possamos adequar a nossa ansiedade. O que eu penso é o seguinte, causa ansiedade, eu não tenho nenhuma dúvida. Os outros times contratando muito. Palmeiras um pouco mais depressa em função de disputar agora o Campeonato Mundial no mês de fevereiro. Mas o Flamengo tem aí o Campeonato Carioca, vai jogar as primeiras partidas com o time sub-23, sub-20, vai jogar ali com os reservas, o Paulo Souza está preparando a equipe, o Flamengo só estreia contra
o Fluminense no dia 6 de fevereiro, né? O Flamengo é o time principal, então tem muito tempo até lá, apesar de que nós estamos quase no dia 20, mas o Campeonato Carioca, meus amigos, é um laboratório, não é a nossa prioridade. Para ser coerente, se eu falava isso na época do treinador, da escolha do treinador, que podia ser um pouco mais lá para frente, apesar de considerar que realmente a pré-temporada é muito importante para um jogador, é preciso considerar também as dificuldades que o Flamengo tem nesse momento, então nós temos que aguardar com muita ansiedade. O problema é o seguinte, é que o Flamengo não tem 3 zagueiros para botar no campo para poder saciar, meus amigos. Infelizmente, o companheiro foi parar com o caminhão logo aqui, parece até que eu estou filmando. São situações ingovernáveis, né? Mas é o seguinte, meu amigo, o Flamengo não pode adotar o esquema de 3 zagueiros, porque o Flamengo não tem esses 3 zagueiros. E ainda tem que tomar cuidado quando for vender o Léo Pereira, porque por mais que seja o Léo Pereira, eu falei isso na live, o Flamengo não pode ficar se desprendendo de zagueiro. Porque se já não tem zagueiro, como é que vai vender mais ainda? Não é? Aí nesse sentido, o Léo Pereira, que protege ali a área, passa a ser até útil. Nós queríamos nos livrar do Léo Pereira do Gustavo Henrique, mas sem zagueiro, sem comprar igual. Porque quem comprar, esse é o problema. Qual é o intuito do Flamengo? Aí eu estava lendo hoje também, parece que o Flamengo precisa ou tenciona apresentar 4 reforços, sendo que vai dar mais prioridade para o setor defensivo, e dentre esses 4 reforços, um goleiro. Ou seja, o Flamengo não desistiu ainda de contratar um goleiro. Produto, meus amigos, o rubro-negro vai ter que esperar. Com ansiedade, é verdade, mas o rubro-negro vai ter que esperar, porque o Flamengo precisa resolver outras prioridades ainda, de acordo com os dirigentes, para poder comprar os jogadores. Nesse sentido também tem aparecido esses jogadores desconhecidos do Flamengo. O companheiro belga entra, eu não queria, mas entra como prioridade também no momento como esse. O Flamengo quer comprar o belga de qualquer jeito. Mauricinho ontem deu uma entrevista para um podcast e estava dizendo que o belga ficou arrasado, que o erro foi individual, não foi coletivo. Por isso eu digo, eu acho que essa perda desse jogo aí, ela independente das debilidades coletivas do Flamengo, foi muito mais um erro individual do que propriamente coletivo ali naquele jogo. Também houve problemas coletivos, mas o Flamengo tenciona comprar o belga de qualquer jeito. E me parece que o Manchester United não abre mão ali dos 75 milhões. Eu quero perguntar a você se vale. Porque aí é aquele tal negócio. Pega ali o Léo Pereira, a venda, e a provável venda do Michael, que eu não concordo, e soma, vai dar mais ou menos uns 80 milhões, é o que o Flamengo espera arrecadar, e paga 75 milhões no belga, né? E ainda dizem, ou leio, que o Paulo Souza quer contratar um segundo volante. Aí realmente fica difícil. E aí, meus amigos, eu sempre tentando refletir e apresentar exemplos para poder melhorar o humor rubro-negro, ou então às vezes até piorar. Eu sempre crítico, botei o Marcos Braz e o Landim ali. Os companheiros vão acabar tendo que entrar dentro do campo. O fato é o seguinte, meus amigos, tem um treinador novo, tem ideias novas, tem ideias de jogo novas. O Flamengo quer adotar sistemas táticos diferentes e realmente precisa, meus amigos, eu não tenho nenhuma dúvida, de reforços. E nós temos que ficar atentos a essas contratações, temos que da nossa forma também pressionar por elas. O Flamengo não pode passar em branco no mercado da bola agora. É verdade, os melhores jogadores costumam vir só em julho, mas o Flamengo não pode passar em branco de maneira nenhuma agora. Portanto, eu quero dizer aqui a vocês que nós temos que ficar muito atentos em tudo isso. Essa relação que o Flamengo tem com alguns empresários acaba sendo ruim, porque aí o Flamengo serve de escoamento, de ponto de escoamento de jogadores desses empresários. Nem sempre vão funcionar bem, já não funcionou muito bem, eu acho que em 2020 e 2021 não ficou bom isso, de fato não ficou bom isso. E o que é que nós queremos? Que o Paulo Souza realmente opine em função
das necessidades do time e não em função das necessidades dos empresários. É preciso que vocês tomem conta disso também. Paulo Souza precisa opinar de acordo com a sua inteligência sobre determinado jogador que ele conheça, para que o Flamengo vá atrás desse jogador, e não indicações de empresário, que visam sempre apresentar esses jogadores dentro de clubes e conseguir vagas para eles e, por conseguinte, renda também para o próprio cofre. Vocês sabem como funciona isso tudo. Então a minha preocupação é exatamente essa. Eu não estou preocupado, para não entrar em contradição, com o fator temporal. Não. Eu acho que o Flamengo tem tempo para poder promover essas contratações. Eu estou preocupado, meus amigos, que o Flamengo venha a ter jogadores que de fato não estão conseguindo vagas em outros lugares, que sejam de empresários poderosos, para que venham para o Flamengo e não apresentem um bom futebol e ainda ocupem espaço orçamentário para pagamento dos seus salários. Essa daí é a minha preocupação, quero registrar aqui. Aí vende Léo Pereira, vende Michael, vai vendendo todo mundo e o Flamengo fica carente em muitas posições, como já estava. Ou seja, o Flamengo carente de posições quando o ano se rompe, no dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro, e fica ainda mais carente porque só vende. O Flamengo só está vendendo. E o Flamengo precisa naturalmente trazer reforços, como eu falei, vou frisar mais uma vez para terminar esse vídeo, que sejam inerentes as lacunas que o Flamengo joga, respectivos às características que o Paulo Souza imagina que o Flamengo tenha que ter dentro de campo. É isso que tem que acontecer. Hoje à noite, às 10h30, tem uma live e nós vamos discutir isso com mais pormenores. Estou aqui na Serra, vou descer daqui a pouco, ainda tem algumas coisas para fazer, dá um trabalho danado construir, vocês sabem disso. Então estou aqui, vim cedo para cá, mal dormi, mas às 10h30 vou voltar para fazer essa live com vocês. Vou ver se eu convido aqui os companheiros Fred e Luiz Bittencourt para participarem comigo. Viu? Queria pedir a você para se inscrever no canal, deixar o seu like e compreender o que eu estou querendo dizer aqui. Eu apresento a notícia que é apurada pelos companheiros jornalistas e procedo às devidas reflexões sobre isso, conjuntamente a conjuntura a qual o Flamengo está vivendo, econômico, financeira e inclusive futebolística, intracampo, com respectiva a seu elenco, respectivamente ao seu elenco. Então, até mais tarde, 10h30, saudações rubro-negras a todos vocês.